Cruz no caminho, paz no coração, é o que desejamos a todos os nossos telespectadores. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, garantiu Jesus. Como podemos entender esta afirmação? Se recorrermos aos dicionários, nós veremos que jugo era uma peça de madeira que servia para unir dois bois para andarem no mesmo compasso para puxar uma carroça ou um arado. Um outro significado de jugo era uma espécie de forca debaixo da qual os romanos obrigavam os seus inimigos vencidos em batalhas a passar por baixo. Jugo também, no sentido figurado, e aí é que nós entramos no sentido mais profundo da situação, significa submissão, obediência, autoridade, domínio, opressão e sujeição. Então, à primeira vista, jugo não parece ser uma coisa, uma situação muito boa. No programa de hoje, nós vamos analisar melhor esta questão, juntamente com a segunda parte da frase de Jesus, quando ele se refere ao fardo leve, o que também implica em sacrifícios. Teremos ainda o quadro Pensar, Aprender e Viver, com 2 aforismos, um do espírito André Luiz e o outro do clérigo inglês da Igreja Anglicana, Charles Caleb Colton. A partir de agora, está no ar Diálogo Espírita. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Prezadíssimos amigos, estamos iniciando o nosso Diálogo Espírita de hoje e o primeiro quadro que nós vamos apresentar aqui é o nosso tema livre. E a gente escolheu uma frase de Jesus, que é uma afirmação, não é uma pergunta. Diz ele, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então eu juntamente aqui com a Rosa e a Mariana, nós vamos tentar ver se existe uma interpretação um pouquinho diferente, se é isso mesmo, se faz sentido, se não faz, afinal de contas, a doutrina espírita é eminentemente racional, não se conforta, não se compatibiliza com a fé cega. Temos que sempre examinar todas as questões. E não é aqui colocar em dúvida, obviamente, o ensinamento de Jesus, mas é procurar entendê-lo melhor. Bem, Rosa e Mariana, eu entendo que essa frase, ao tentar trazê-la para a nossa prática como ensinamento, ela tem 2 vieses. O primeiro de que eu diria que mais passivo e um outro mais ativo. O que eu quero dizer com isso? Nesse primeiro, ela envolve mais a fé, a paciência, a resignação. É naquelas horas difíceis, né, de sofrimento, de dor, que nós estamos precisando de consolo, etc. Então é um convite de Jesus para acompanhá-lo com segurança. É acreditar que com Jesus tudo é muito mais fácil suportar os sofrimentos, né? Que Ele vai nos amparar, vai nos fortalecer. Mas quando a gente pensa numa participação mais ativa, de construção do coletivo, ao menos em boa parte disso tudo, nós somos desafiados a adotar comportamentos bem mais difíceis. Por exemplo, eu não acho nada fácil perdoar verdadeiramente 70 vezes 7. Eu não acho nada fácil oferecer a outra face se por acaso alguém me atingir à direita ou à esquerda, seja lá qual for. Eu acho muito difícil, espontânea
voluntariamente caminhar 2 milhas, né? 4 quilômetros aproximadamente, quando alguém pede que a gente acompanhe ele durante 2 quilômetros, no caso 1 milha. Acho muito difícil também, e isso, pedir, por exemplo, quando alguém, se for o caso, né, de pedir a capa, oferecer também a túnica. Veja que não é dividir um pão ao meio, um pacote de arroz pela metade. É espontaneamente dar aquele primeiro pacote e um segundo pacote, ou um pacote de feijão que ele nem pediu. É isso que Jesus está falando, né? Eu acho sempre muito, muito difícil ser bondoso, generoso, caridoso, indulgente, tolerante, sentar sempre no último lugar, entendeu? Ser paciente e ter ainda, e com tudo isso ainda ter a fé que é capaz de remover montanhas, embora no sentido figurado, obviamente. Como é que vocês veem essa situação aí? Porque é o que eu disse, do ponto de vista de trabalho social, de participação, aquilo que Jesus propõe para nós, eu não acho absolutamente que seja um fardo leve, nem um jugo suave. Eu acho muito difícil fazer. O que vocês acham? Também deve ter achado um fardo pesado quem foi comido pelo leão, jogado em óleo fervente, crucificado, apedrejado, né? Mas não é bem assim, né? O que a gente pode pensar? As violências, os desafios externos, você até tem proteção, né? Os desafios que vêm de fora, as perseguições, as calúnias, as dificuldades da vida. Mas aquilo de que a gente não foge, é a desarmonia interior. Não existe possibilidade de felicidade na Terra para quem tem inveja. Não existe possibilidade de felicidade mesmo na Terra para quem já sente a dor do remorso. Então, a desarmonia interior, ela cria circunstâncias dolorosas, de sofrimento prolongado, que nenhum recurso externo consegue atingir com eficácia para remover. Acredito que o fardo leve e o jugo suave se referem à integração da criatura com os seus valores ou com valores espirituais superiores, que lhe dão um sentido da vida. Tem dor maior do que a não saber por que se está na Terra? Por que o sofrimento atinge? Por que seu ente querido morreu e você ficou? Não tem, se você não entende a finalidade espiritual da existência. Então, acredito que o jugo, né, é suave, o fardo é leve, porque com conhecimento e valores espirituais pelos quais você se sente integrado à harmonia e sob a proteção de Deus, você sente uma finalidade na sua luta. E a dor maior é não ter sentido para a vida. O resto tudo, o mundo, se vence. Mas a inconformidade, o vazio interior, é muito mais difícil de lutar contra e de preencher, se não for com valores permanentes. E esses valores permanentes, né, seriam então os ensinamentos de Jesus. Então torna-se mais fácil, vamos dizer assim, se podemos colocar dessa forma, né, que quando nós compreendemos o sentido da vida, o porquê que estamos aqui e qual é a trajetória que nós temos que seguir e o que nos espera no final desse caminho, traz para nós um conforto maior, porque nós vamos entender que tudo tem um sentido e que nós não estamos aqui à toa, jogados, abandonados. Então, quando Jesus fala que o jugo dele, né, é leve, o fardo é suave, ele quer dizer que existe sim uma dificuldade muito grande, tudo é muito pesado, mas que nós podemos sim ter um olhar além, um olhar de esperança. Agora, perdoar, concordo com o Wilson, gente,
É uma luta. Perdoar coisas que nos fazem, né, de mal, até você consegue, não se defende, calúnia, perseguição, vencer a si mesmo e não retrucar, não se justificar, deixar as pessoas com as suas mazelas, deixar para trás e seguir em frente, ainda é mais fácil. Mas perdoar, às vezes, alguém que feriu teu filho intencionalmente. Essa violência que vivemos hoje em dia. É difícil. Gratuita, né? O que a gente faz? Né? A gente procura a fé, a certeza de que o desafio da vida é uma oportunidade de crescimento espiritual, enxergando a finalidade espiritual da vida, mas usa também as técnicas modernas. Eu, por exemplo, para fazer um esforço, né? Não vou dizer que eu perdoo assim fácil, até porque a memória às vezes funciona. É difícil você encontrar a pessoa e esquecer o que ela fez para o teu ente querido. Mas eu faço um esforço para usar as técnicas. Fred Lasques, por exemplo. Recontar a história da afronta como se você fosse o herói que conseguiu superar. Quando você se sente autor, né, das suas decisões e não vítima, você tem facilidade ou menor dificuldade para perdoar e não conservar dentro de si a mágoa, o rancor e deixar as coisas fluírem como tem que ser. Até porque perdão só faz bem para quem perdoa, né? Não para quem é perdoado. Então, é um dos exemplos possíveis, mas realmente eu acho tremendo desafio. Desafio a um ser humano normal a dizer que perdoa com facilidade, consegue renunciar com facilidade. É um esforço contínuo, porque estamos ainda no processo evolutivo, né? Eu vejo que, eu acho assim, não sei se vocês concordam também, os ensinamentos de Jesus, eles, embora cada momento, cada parábola, ela encerre um ensinamento como um todo e tudo, mas na verdade a gente tem que contextualizar e pegar o conjunto. Então, se a gente, por exemplo, aqui, né, se a gente lembrar que Jesus falou que o reino dele, né, ele disse, o meu reino não é deste mundo, colocando para a gente um pouquinho aquela tangenciou ali, né, do nosso futuro, a imortalidade espiritual que todos nós temos, o preço que se paga, apesar de tudo isso que ele está colocando aqui, né, por mais difícil que seja, né, ainda é muito pouco para tudo que nos espera. Né? É muito mais, por exemplo, a pessoa que segue os ensinamentos de Jesus, a moral de Jesus, e não só dele, mas dos grandes humanistas, né, Buda e tantos outros grandes filósofos, não necessariamente no caminho só da religião, mas da filosofia também. Todas essas lições trazidas, elas formam um conjunto que a gente vai aos pouquinhos aprendendo, né, com o nosso intelecto e procurando desenvolver as virtudes que eles propõem. Então, conquistando a paz do espírito, buscando, né? E de qualquer maneira, isso aí é quase um atalho, é um caminho muito mais curto do que você ficar dando murro em ponta de faca, teimando em viver mal, causando mal aos outros e a si mesmo, e marcando o passo. Então, se a gente desde o início, né, o Kardec pergunta para os espíritos por que uns tomam o caminho do mal e os caminhos do bem, né? Ou por que se todo mundo foi criado igual por Deus, por que uns se desvirtuam, se perde no caminho e outro... Ele falou, os espíritos falaram, isso aí é uma questão de iniciativa. Se desde o início o espírito tomasse o caminho do bem, eu não precisava sofrer. É fácil, é simples, né? É simples. Quem dera a gente estivesse lá, né? Mas chegaremos. Chegaremos. O que mais que você tem que reforce esse aspecto aí? Porque você falou do perdão aí, né? Mas convenhamos também, essa de oferecer a outra face, né? Muita gente diz, mas isso aí é impossível, quem que vai fazer, né? Mas ele falou só uma vezinha, né? Oferece a outra face uma vezinha, não falou da segunda. Para perdoar é 70 vezes, mas oferecer a face só uma vez, só uma vez. Que seja, né? Tô brincando. Não, mas realmente... É se libertar, é não permitir que uma pessoa desequilibrada, né, voltada para o mal eventualmente, porque supõe-se que seja quem está te fazendo mal, né, que ela domine a sua vida, que ela tenha poder sobre você. Libertar-se dela significa respeitar o processo dela,
Saber que ela está errada, mas que não nos cumpre condená-la, embora condenemos os seus atos e as suas decisões, né? Mas que ela um dia será um espírito superior também, vai acordar. Então, esse olhar de entendimento para o processo do outro e de não permitir que os maus dominem os teus sentimentos, os teus pensamentos, as tuas memórias, a tua vida, envenenando teu momento presente em que eles já não estão, é ato de sabedoria. Precisa uma decisão consciente, embora um esforço contínuo, que nos torna a vida mais leve. Entregar a Deus aquilo que a gente não pode resolver. Entregar a Deus aquele que te calunia, te persegue e seguir em frente fazendo o máximo que pode, te dar alegria de viver. Que coisa melhor que viver com alegria. E acho que é bem por isso que Jesus falou que o jugo era suave, porque ele não condena, né, não condenava, né, ele não obrigava ninguém a agir. Ele dizia, olha, não deve, o certo é seguir por aqui, não por aqui, é não fazer isso e é fazer isso. Mas ele nunca ameaçou com o fogo do inferno, por exemplo, né? Verdade. Ele usava algumas expressões eventualmente mais duras, porque o povo era muito chucro, para dizer a verdade, né? Não tinha preparo, era acostumado, eram pessoas rudes, não só os apóstolos mais próximos, mas o povo como um todo. Então tinha que usar expressões fortes para dar aquela chacoalhada, porque senão não fazia efeito nenhum. Então, às vezes, Jesus usava alguns termos assim, mas na verdade é isso mesmo. Perto de tudo, da maneira, ele sempre fazia pela persuasão, sempre pela suavidade, exatamente como diz aqui. Se você não se prende, né, ao mal alheio, mas se torna autor do próprio destino, não vítima, né? É proativo e decide como vai agir, independente do que os outros façam, de certo ou errado. Geralmente você só toma essa decisão quando acha que os outros estão errados, né? Tem até que repensar se isso é verdadeiro em todas as circunstâncias. Mas você se afiniza com as harmonias espirituais. E isso te dá força, te dá tranquilidade interior. Podemos viver sozinhos, estar abandonados, incompreendidos, podemos enfrentar um trabalho que não nos agrada, uma escola onde o ambiente é um desafio constante. Mas se nós sentirmos finalidade nessas experiências, soubermos que elas visam a nos tornar mais aperfeiçoados, mais amorosos, mais indulgentes, mais experientes, com uma grande finalidade de conquista da nosso próprio valor espiritual, para uma ascensão a ambientes mais propícios, se não agora, num futuro espiritual, isso nos dá força. E sentindo a finalidade da vida, na nossa existência, nós vivemos bem, e mesmo que enfrentando leões diários. A gente vai para o intervalo, voltamos em seguida com o nosso Pensar, Aprender e Viver. Jornal Comunicação Espírita, edição 167, matéria de capa, Sonhos e Liberdade. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, a psicografia. Em Trocando em Miúdos, a alma. Em Conexões e Reflexões e A Z, ídolos e inveja. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Queridos amigos, estamos de volta com o nosso Diálogo Espírita de hoje. Agora somente eu e a Rosa aqui para nós falarmos dos nossos aforismos que nós trazemos aqui. São aquelas frases ditas por artistas, por escritores, filósofos, humanistas, pessoas às vezes até anônimos, muitas vezes, né? E nós vamos começar aqui uma frase usada no nosso meio, tirada de algum livro, eu não consegui apurar de qual obra é. Eu tenho o texto aqui. É? Uhum. De qual livro que é, Rosa? É de uma página do André Luiz, que diz assim... Bom, depois eu falo para não tirar. Tá. Mas é linda a página, linda. Então, em resumo, eu espero que tenha sido divulgado, que eu tenha acessado a versão absolutamente correta, né, literal, eu não sei se está, mas o que eu recebi dizia assim: em vão condenará o pântano, ajude-o a purificar-se.
espírito André Luiz através da psicografia de Chico Xavier. Isso. Que livro que você falou que é? Eu não anotei o nome do Tá. livro, eu olho depois, eu só anotei o texto. É um texto completo, né? Uma página. Então, e aí, Rose? É aquela história, né? Ficar reclamando, só reclamando da vida, dos vizinhos, do barulho, do governo, do patrão, da esposa, do esposo, dos filhos, dos pais, dos amigos, dá tudo errado para mim, ninguém me ajuda, o mundo está muito ruim, está perdido, nada, e não né? fazer nada. Então é isso que está dizendo, né? Se tem um pântano, vai lá e dá um jeito de drenar. Concordo em gênero, número e grau. Se fazer de vítima é fácil, né? O duro é você descobrir em que você pode modificar as coisas. Condenar o governo pelas mazelas sociais em vez de pegar uma criança pela mão e educar. Não tem sentido você ficar discursando quando há trabalho que te desafia. Quando você condena, né, o erro alheio, você está apontando um dedo, né, para lá e 4 dedinhos, né, para você. Tem que ter cuidado. O que nós refletimos nas nossas condenações? Um espírito crítico de quem se acha superior às circunstâncias. Nós estamos num mundo de expiação e provas, um mundo ainda primitivo em certos aspectos morais. Não temos que concordar com as coisas erradas, é nosso dever moral discordar delas e batalhar por mudar. Mas isso não significa ficar discursando, condenando os outros, atirando pedra. Porque isso é desperdício de tempo e é um erro também, é se juntar ao mal. Não resolve nada. Não resolve. Infelizmente, se crítica gratuita resolver esse problema, nós estamos no paraíso faz tempo. Você quer ler isso aqui? Você acha que convém? Posso ler? Pode. Diante da noite, não acuses as trevas, aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano, ajuda-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros, transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio, ensine alguma lição proveitosa, com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis, enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro, remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro, ao invés disso, dele adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto, auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos já desaprovaram. Ampara o teu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. É um convite ao trabalho. Que maravilha, né? Não adianta, eu lembrei de um exemplo bem prático aqui, né? Não adianta ficar falando bonito na defesa da natureza, por exemplo. Né? Porque a natureza, porque estão sujando os mares com lixo, não sei o que. Pega quando estão na praia e vê lixo que alguém deixou, pegue junto. Isso, e leva não jogue óleo usado na pia. Faça a sua parte. Ou melhor, talvez não seja obrigação sua, né? Outras pessoas deveriam fazer, mas se ela não está ali no momento, o gari não pode passar ou qualquer coisa, e alguém foi mal educado, se der até pode chamar a atenção dele. Eu acho que é perfeitamente válido. Bom, a segunda frase eu falei no início, do Charles Caleb. Suponho que Caleb aí deve ser uma ascendência árabe, né? Colton, mas ele era inglês, viveu de 1777 a 1832, era da igreja anglicana, era escritor. E ele disse o seguinte: a adversidade é um trampolim para a maturidade. Pois é, né? Beleza, né? Se a vida fosse tudo mar de rosas, né? Ninguém aprendia nada, sem doença não valorizaria a saúde, sem trabalho não haveria progresso. E o que mais? Como é que nós crescemos, né?
Nós podemos ser impulsionados para a busca do conhecimento, para o aperfeiçoamento pessoal, mas quantas horas nós dedicamos a isso por dia? Né? Cada um de nós, e nós que estamos fazendo um discurso bonito aqui, né? Sim. E quantas horas você passa preocupado com questões corriqueiras que talvez nem exigissem tanto tempo e atenção? Como é que nós progredimos? Quando somos muito primitivos ainda, nós progredimos com os desafios, as dificuldades externas. Elas vão polindo as nossas arestas. Como é que a gente aprende e ensina matemática? Passando problemas. Problema de matemática na lição da casa para resolver. Por quê? Porque no exercício, na busca de vencer a dificuldade, o aluno se instrumentaliza e se aperfeiçoa no conhecimento daquela matéria. Deus escolheu nos educar enquanto ainda estamos num processo intermediário evolutivo, enquanto não assumimos totalmente a nossa busca, né, do ideal superior em todos os momentos da nossa vida, através das dificuldades. Por quê? Porque elas nos desafiam. Para vencer a dificuldade, o aluno estuda até tarde para conseguir um emprego melhor. Para melhorar no emprego, a pessoa tenta chegar no horário, não faltar, fazer o seu melhor para ser promovido. Ora, se nós recebemos tudo de mão beijada, a gente vê isso às vezes nos herdeiros, né? Infelizmente, recebemos tudo da vida já pronto. Os desafios, a necessidade de progredir, a necessidade de estudar, de trabalhar são menores. Então, o que a vida nos oferece na adversidade? Um instrumento de aperfeiçoamento. Quantas vezes nós somos desafiados, anos a fio, com questões que nós temos dificuldade para superar e depois descobrimos lá nessa fase mais avançada da vida em que já estamos, que aquilo nos preparou, nos fortificou para enfrentar uma experiência difícil agora, já na senectude. Deus não nos manda dificuldade à toa, Ele modela as experiências da nossa existência, ou nós somos atraídos por aquelas experiências que nos instrumentalizam para sermos melhores. Então, quando o emprego é difícil, quando o curso é difícil, quando a matéria é árdua, quando o parente é ingrato, são mensagens da vida para nós vencermos a dificuldade e tornarmos melhores. Eu tinha um amigo filósofo que trabalhou conosco numa organização um tempo que dizia assim: a pessoa pobre de espírito, de mente, ela vê dilema. Ou é sim ou é não, ela não acha soluções, não cria, não tem conhecimento para criar pontes. A pessoa que está num processo de amadurecimento intelectual e mental, ela vê o problema como um nó que ela precisa desatar, com vários caminhos possíveis. Quanto mais conhecimento instrumentalizada a pessoa está, mais soluções ela enxerga e escolhe com mais liberdade qual solução lhe convém. Não é que seja fácil, não é que seja agradável enfrentar a adversidade, até que a gente sonharia, né, com uma sombra e água fresca, uma rede de água de coco o dia inteiro, mas não nos convém. É vencendo a dificuldade que nós nos fortalecemos para a luta, e o nosso aperfeiçoamento espiritual exige essa instrumentalização para que nós não sejamos servos de Deus. Sejamos pessoas que se levantam, não se ajoelham e contribuem para o trabalho de Deus na terra. Pois é, Jesus falou, né, repetiu algumas vezes que sois deuses e fareis isto e muito mais, né? Isto que eu faço e muito mais. Você pensa que isso vai acontecer de graça, assim, vai cair do céu? Obviamente que não, nós temos que fazer por onde? Pelo trabalho. Pelo trabalho, pelas lições, o aprendizado, né? Tudo isso é um conjunto. Então, as duas asas de progresso do espírito, né? A que se refere o espírito Emmanuel, que é o intelectual e o moral. Sem isso aí a gente não vai a lugar nenhum. Quer dizer, um dia vai, aos trancos e barrancos. Bem, ficamos por aqui, voltamos semana que vem. Grande abraço a todos.